Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Você vai ter comentários, análises pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes e pelo jornalista e advogado Marcelo Pavão. A gente vai começar, Benjamin, falando de uma boa notícia. A cidade de Santos amplia a integração entre o VLT e o ônibus. Agora, todas as linhas municipais que têm interface com o VLT, são 37, o usuário paga uma única passagem. Se ele entrar no ônibus, ele paga R$ 5,25 e tem direito a andar no VLT. Se ele embarcar pelo VLT, ele paga R$ 4,55 e depois paga mais 35 centavos para andar no ônibus. É uma ampliação da integração VLT ônibus municipais. Para ônibus intermunicipais, os metropolitanos, essa integração já existia, como também para 10 linhas municipais. Boa tarde. Boa tarde a todos, ou boa noite quem nos assiste pela internet ou na representação, e principalmente bom dia para todos os homens, com piada hoje, dia dos homens, dia de Todos os Santos. E eu juro, Pavão e Paulo, telespectadores, que eu vim preparado para comemorar essa notícia. Mas falar sobre o VLT é falar sobre uma grande decepção. Eu estava presente há muitos anos atrás, quando a Maria Lúcia Prandi, deputada na época, já falecida, brigou pela implantação do VLT. Mas esse VLT é aquele que liga nada a lugar nenhum. Ele só tem uma serventia hoje, que é para o pessoal da área de São Vicente, somente mais afastado, para vir para o centro da cidade. E não chega, para na Conselheiro Neves. E por um acaso, não chega no centro porque as obras são mais lentas do que as faraônicas construções de Gizé lá no Egito. Não anda. Integrar o VLT, nosso metrô de superfície, entre aspas, aos ônibus, é algo bom. Mas aquela linha hoje não serve para nada. Olha, Paulo, é aquela coisa, não dá para você quebrar o ovo sem fazer gemada, sem quebrar o ovo. Talento, com certeza, concordo com o Benjamin. Demorou, com certeza, concordo com o Benjamin. Mas é algo que está aí e a gente torce para que, quando efetivamente essas novas estações estiverem concluídas, que haja uma efetiva integração entre os diversos transportes da região e, sobretudo, né, que estabeleçam nessas estações e implantem máquinas trocadoras, porque o VLT ele não recebe dinheiro e em diversas estações não há possibilidade de você ter uma máquina, não há instalação de máquinas que trocam o dinheiro pelo bilhete. Isso vai facilitar bastante, ainda não existe. Mas a gente espera que haja essa integração e aqui, tanto no jornal quanto na rádio, minha alcunha, né, de São Tomé, uma reclamação que eu sempre faço, Paulo, Benjamin, amigos e amigas, é com relação ao fim do trem intermetropolitano, o antigo TIM, que vinha lá do litoral sul rapidamente, chegava aqui em Santos, atravessava a cidade e facilitava a vida de milhares e milhares de trabalhadores que passam horas nos ônibus. Então a gente precisa tirar ônibus da rua, precisamos colocar mais VLT, trens de superfície, qualquer que seja o modal para agilizar e para a modalidade, a mobilidade nas cidades ser crescente. Hoje, por exemplo, a manhã toda foi um caos para quem queria sair de Praia Grande. Imagino que agora quem esteja chegando em Praia Grande deva estar pior ainda. Então, isso é que a gente precisa acabar. Também a questão da ligação seca com o Guarujá, já passou da hora da gente ficar discutindo se vai ser túnel, ou se vai ser ponte, ou seja lá o que for. Precisa executar. Então eu concordo totalmente com a opinião do Benjamin,
Mas a gente tem que viver com a realidade. É o que tem para hoje, espero que dê certo, espero que seja implantado e que venha para facilitar a vida de todos aqui na região, Paulo. A integração metropolitana das cidades, ela começa principalmente pelo transporte, o sistema viário, pelo transporte individual, ciclovia, ruas e avenidas, e também o transporte público. Aí a gente espera que na construção da ligação seca entre Santos e Guarujá, o túnel, tenha lugar para o VLT, que integra Guarujá, dá um passo para integrar Bertioga também, e que alguma outra maneira de ligação, como o Pavão lembrou do TIM, mas ou o BRT, que é a proposta do deputado Mourão, ou o próprio VLT, vá até o Litoral Sul e aí a gente complete com o transporte público a integração metropolitana da Baixada Santista. No Rio de Janeiro, ontem à noite, foi feita uma nova operação contra a milícia, foram presos alguns milicianos e um deles de patente alta. O que impressiona nessa operação é que foram presos policiais da ativa, Pavão, do Rio de Janeiro, que faziam segurança de guarda-costas desse miliciano, desse chefe da milícia. O coronel José Vicente, ele fala que pelo menos 20% da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro precisam ser exonerados imediatamente para a polícia voltar a ter credibilidade. Paulo, pelo envolvimento com o crime. Exato. Paulo, eu vou resgatar, deve ter sido pauta ontem, a questão do chefe de uma milícia que saiu pela porta da frente da prisão quando havia um mandado. E aí, não sei se foi abordado, mas por que acontece isso no Rio de Janeiro? Porque deliberadamente não foi informatizado o sistema de comunicação entre a autoridade judicial e a autoridade policial e muito menos ao administrador da penitenciária. Então, vejamos, né, essa questão. As autoridades constituídas de forma objetiva e intencional não querem que a tecnologia chegue ao detento, ao réu, ao cidadão que deve à sociedade. Então, ontem, inclusive esses policiais da ativa, não é segredo para absolutamente ninguém essa união siamesa entre o crime e a polícia. Como você falou, Paulo, se tirar 20%, ainda vai ter carne podre na polícia. Mas o que a gente precisa? Não é apenas tirar, nós precisamos treinar os policiais, estabelecer regras para esse treinamento. Não é crível, a gente não pode aceitar que um policial militar saia, no caso do Rio de Janeiro, de uma comunidade, de uma favela, e vá combater o vizinho. Não dá para a gente imaginar um negócio desse. Então a gente precisa estabelecer e dar condições aos policiais para que eles cumpram o seu dever e tenham segurança ao sair de casa. Porque senão o dinheiro do crime sempre vai ser maior do que o dinheiro que o governo paga. Ontem, por exemplo, pegaram aquele miliciano que um dos médicos foi confundido com ele e os 3 médicos, inclusive, os 3 foram assassinados no início do mês. Foi preso ontem. Quando a polícia quer e é a banda boa da polícia trabalhando, ela tem seus resultados. A gente precisa ter uma legislação que acompanhe esse trabalho e, principalmente, condições para os policiais trabalharem. Não é possível que a gente se renda ao crime do jeito que a gente está se rendendo ultimamente. Houve um miliciano que foi solto, o caso ao que o Pavão se referiu, no domingo, por uma suposta falha na comunicação entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que comunicou a prisão preventiva, a transformação da prisão temporária em preventiva. Porque a prisão, Paulo, ela entra imediatamente num sistema. Só que deliberadamente no Rio de Janeiro não há ligação entre a polícia e a prisão. E a Secretaria de Administração Penitenciária argumentou que não recebeu essa transformação da prisão em preventiva, que a temporária tinha se esgotado e ele saiu pela porta da frente.
Eu estava pensando, quando o Pavão assume a carapuça do São Tomé, eu ia brincar com o Paulo Schiff, que havia um personagem que era a velhinha de Taubaté, aquela que era a última que acreditava no governo. Sim. Quando o Paulo Schiff começa aqui falando que foi uma surpresa ouvir que tinha policiais da ativa, só o Paulo que se surpreendeu com isso. Não é surpresa, é impressionante, né? Aí eu concordo Surpresa com você. não é. Mas eu vou ainda colocar um pouco pior. Eu ia brincar que eu vou criar um prêmio pela internet de qual a notícia mais impressionante relacionada à segurança do Rio de Janeiro. Nós já tivemos de todas as notícias possíveis. Já tivemos devolução de helicóptero, já tivemos médicos sendo assassinados porque esse miliciano foi liberado para uma saída, não foi condicional, foi a progressão da pena, e aí eles são confundidos e fica tudo bem. Mataram quem matou e ficou tudo bem. Não há discussão da raiz desse problema. No Rio de Janeiro, a gente conviveu e convive com o absurdo do caos. O policial, e esses 20% que o coronel refere que é a banda podre, é um pouco pior. Porque quando um funcionário público vê um crime, vê um delito e não resolve, ele prevarica. Quando o policial convive com um colega de farda, sabidamente ligado ao tráfico de drogas, sabidamente ligado ao jogo do bicho, sabidamente ligado à milícia, e não faz nada, ele é tão criminoso quanto. Temos que refundar o Rio de Janeiro. Eu mesmo presenciei, na última viagem que fiz ao Rio de Janeiro, enquanto crianças, adolescentes tentavam tirar dinheiro de turistas incautos, eu inclusive, o policial do lado assistia passivo, não se manifestava. Entrou na cultura do Rio de Janeiro isso. Hoje no Rio de Janeiro, você tem duas decisões de vida. Ou você entra para a milícia, ou você entra para o tráfico. Se você for muito reto, você sai da cidade. A gente comenta bastante aqui a criminalidade no Rio de Janeiro e realmente a soltura desse miliciano no domingo é estranha. A presença de policiais fazendo a segurança do miliciano preso nessa operação de ontem e de hoje também é muito estranha, mas aqui a gente também tem bastante violência. No domingo, às 6h40 da madrugada, em Guarujá, 2 motociclistas, 2 homens numa motocicleta, 2 criminosos, assaltaram 3 cabines de cobrança da Dersa na travessia da Balsa entre Santos e Guarujá. Isso aconteceu no lado de Guarujá. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão, o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado ontem por uso político das festividades do 7 de setembro do ano passado, 2022, que representava o bicentenário da independência. A gente sempre lembra que teve aquele coro de imbrochável, foi uma coisa realmente horrorosa. Foi condenado por uso político, foi goleada, 5-2. O Bolsonaro vai estar em Santos na sexta-feira, talvez ele possa explicar esse caso aí do 7 de setembro, Pavão. Desculpa, eu tô rindo aqui. Ele vem aqui, vamos começar pelo final, ele vem para Santos para estar presente na entrega de 2 viaturas do Corpo de Bombeiros. É emocionante, né? Então deve ter um monte de puxa-saco lá, vai ter... Então seja breve, ex-presidente aqui. Com relação ao sua condenação, é muito triste, né? A gente vê que o bicentenário, uma data tão emblemática, né, o bicentenário da independência, foi confiscado pelo ex-presidente Bolsonaro para a campanha política. E ouso dizer que eu desafio quem quiser falar contra, vamos lá no exemplo simples, quem fala assim, isso é forçação de barra. No Rio de Janeiro, desde que o desfile militar foi criado no Rio de Janeiro, ele sempre foi feito na, hoje, Avenida Presidente
Getúlio Vargas, que era no centro, gigantesca e tal. Esse desfile foi passado para Copacabana, para fazer política, campanha. O mesmo ocorreu em Brasília. O presidente de Portugal em Brasília foi deixado de lado para o presidente para o dono de uma rede de lojas ficar ao lado, como foi dito durante o julgamento, com aquele terno verde periquito, ao lado do então presidente. E o vice-presidente junto. Então, é uma condenação emblemática, já está aquele chororô de perseguição, o Xandão, não sei o quê. Está sendo feita a justiça. Chega de paranoia nesse país. A gente não pode esquecer que milhares de pessoas Brasil afora ficaram chamando o General das Estrelas, ficaram batendo bumbo na frente do Exército, pedindo intervenção. Que loucura coletiva esse país viveu. A gente precisa enterrar isso, mas não esquecer. A gente precisa enterrar a loucura, mas não esquecê-la. Não podemos colocar para baixo do tapete o que a gente passou e o que aconteceu nesse país nesses últimos 5, 6 anos. É loucura coletiva e precisa ser exemplarmente punida. O que a gente precisa dizer é que as penas não são cumulativas. São apenas 8 anos de ineligibilidade para ele e para o general de reserva Braga Neto, que esse prazo vai vencer um pouco antes do encerramento das inscrições para as eleições de 2030. E aí, o povo que decida se quer que ele volte, que ele fique, o que quer que aconteça. Mas, neste momento, sem fazer juízo de valor de PT ou não, de governo Lula, há necessidade de se fazer justiça. Essa loucura que o Brasil viveu, o Brasil não merece. Você pretende prestigiar a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro por Santos sexta-feira, Benjamin? Vai bater palma para ele lá? Pensa no que você vai falar, Benjamin. Eu pensei assim, eu provoquei na pergunta anterior ao mediador e ele me devolve com toda a galhardia. Eu queria só chamar a atenção em 2 pequenos tópicos nessa notícia que o Pavão comentou a exaustão. Primeira coisa é a condenação do vice também, o Braga Neto, que estava se preparando para ser candidato nas próximas eleições. Então isso também é muito importante. Mas o ponto que me chama a atenção, eu tinha recebido já o convite para ir ver o imbrochável, o inelegível ex-presidente da República. Ele vai num clube da Ponta da Praia e eu não sabia exatamente qual era a desculpa ele estar em Santos. E agora a gente é informado que ele vem participar da entrega de 2 caminhões do Corpo de Bombeiros. Eu sei que essa cidade que está me assistindo maciçamente, que é Santos, é uma cidade que votou, na sua maioria, no ex-presidente. Respeito vocês, não concordo, mas respeito. Mas ele está condenado. Ele usou a máquina pública para tentar se reeleger. O Corpo de Bombeiros aceitar uma homenagem a esse ex-presidente neste momento não cai bem. Acho que a gente tem que ter um respeito com a coisa pública. O ex-presidente tem todo o direito de estar nessa cidade. Ele quase ganhou o título, a maior honraria da cidade de Santos. Por um acaso, o vereador que o homenagearia, ele errou o texto. Ele escreveu que por ele ter ajudado muito o crime organizado, em vez de escrever o combate. Será que foi ato falho? Alguns portais, eles usaram na manchete que o Bolsonaro ganha agora um título inédito, duplamente ficha suja. É a segunda condenação do TSE para o Bolsonaro. A outra foi por aquela reunião com embaixadores para criticar, falar mal das urnas eletrônicas. E já que a gente está falando de Bolsonaro, Pavão, tem uma história engraçada aí os bolsonaristas têm uma recomendação de boicote do leite Piracanjuba. O que é engraçado aí é que quem recomenda, o bolsonarista que faz essa recomendação nas redes sociais, ele recomenda que troque o Piracanjuba pelo Leitinho. E o Leitinho, o longa-vida, o Tetra Pak, é produzido pelo mesmo Laticínio Boa Vista, que produz o Piracanjuba. É um boicote meio
Não sei como definir esse boicote. Tosco. É meio fracassado. É meio tosco. Né? Paulo, sabe aquela coisa, você está falando desses boicotes, esses boicotes sempre vêm pelo WhatsApp ou outras redes sociais, aquele encaminhado com frequência. Eu imagino que fique lá no centro, naquele gabinete dos pensadores, o Pink e o cérebro. E aí o Pink, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Fazer mais uma fake news para todo mundo seguir. E aí o povo recebe aquilo. É bom a gente lembrar que esse boicote é provocado por uma campanha publicitária do Piracanjuba com a Ivete Sangalo, a cantora Ivete Sangalo, que fez o L, apoiou o Lula, criticou a posse de armas. Exato, entendeu? E aí a gente fica vendo as pessoas aderirem a essas idiotices, como teve recentemente a do Bis, porque o youtuber, influencer lá, o Felipe Neto, fez uma campanha patrocinada pelo Bis, eles falaram, boicotem o Bis, comam Kit Kat. É tão patética essa postura, é tão ridícula, sabe? Quer dizer, porque fez campanha pelo PT, o leite não presta. É medíocre, né? Eu teria vergonha de ouvir alguém me contando. Então, se você cruza comigo na rua ou está na rede social, não comente esse tipo de coisa, porque eu acho ridículo aquela pessoa que... E eu vou dar uma dica. Se você quer usar esses encaminhado com frequência, salva no celular e encaminha. Porque toda vez que eu recebo esse encaminhado com frequência, eu tenho a certeza de que a pessoa não teve a capacidade de escrever 3 linhas de próprio punho ou da cabeça. A pessoa simplesmente copia e encaminha. Se é para ser um mensageiro, vai fazer curso de pombo-correio, que talvez ganhe alguma coisa. Eu estou pensando assim, hoje é um dia que eu estou me esforçando demais para ser educado. Porque quando a gente coloca essas 2 campanhas que foram boicotadas, tanto do Bis quanto do Piracanjuba, eu tenho certeza que você, o telespectador, como aqui nós à mesa, nós conhecemos pelo menos uma pessoa que acredita nisso. Eu, infelizmente, conheço algumas. Eu também conheci algumas que esperavam o exército se levantar e que em 72 horas tudo iria mudar. Completados ontem 1 ano, né? 1 ano. São as 72 horas mais longas do mundo. É um fenômeno que quando você viaja acima da velocidade da luz, o tempo sofre uma distorção. É uma distorção mental. As pessoas realmente, algumas delas, me desculpe se eu te ofendo, algumas delas estão com problemas de saúde mental. A saúde mental, às vezes, está agravada pela covardia. Recentemente, eu vi a prisão de um empresário de uma cidade aqui da nossa região, que fez campanha, que foi lá em Brasília, que participou e depois falou, não, eu estava num congresso do Seixo Noyer, que nem congresso tinha na cidade. As pessoas aliaram a covardia com a doença mental. Isso não é bom. Quando você tenta afetar economicamente o trabalho das pessoas, é desprezível. É a vida deles, é o ganha-pão. Mas é pior ainda quando você não tem nem a capacidade, como o âncora mostrou muito bem, que os 2 produtos, tanto o Leite Ninho quanto o Piracanjuba, vêm do mesmo laticínio. Falta inteligência. Então a gente está juntando saúde mental, covardia, com burrice. Você que está nos ouvindo, escolha o lado que você queira ficar da vida. É interessante que o dicionário inglês Collins anunciou ontem a palavra do ano. Na verdade, é a expressão do ano, porque não é uma palavra só, inteligência artificial. As palavras que concorreram, outras 2, a gente começou a ouvir muito mesmo esse ano, ultraprocessados, que é uma palavra que começou a ser aplicada aos alimentos, alguns alimentos industrializados, e a outra é desinfluenciação, que é exatamente isso, né? Quando um influenciador de rede social, ele tenta influenciar negativamente em relação a algum personagem ou algum produto, como foi feito com o Bis, como se tentou fazer com o Bis, né? E como se tenta esse tosco, né, da Piracanjuba, já que tira o Piracanjuba e põe outro da mesma empresa, do mesmo laticínio, né? O Leite Ninho. Opinião volta depois do intervalo, fica com a gente que é bem rapidinho.
Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, agora é o último bloco, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo advogado e jornalista, o Benjamin médico ginecologista, estão analisando as notícias com você. Benjamin, acho que a primeira notícia razoavelmente de bom senso em relação ao conflito entre Hamas e Israel na faixa de Gaza é de ontem a abertura da divisa, da fronteira da cidade de Rafah com o Egito para a saída de moradores estrangeiros da faixa de Gaza. Os brasileiros não ficaram nessa primeira lista, tem 34 brasileiros ou 24 brasileiros e 10 com relações com parentes brasileiros, que não entraram nessa primeira lista por conta de ser um grupo grande. Então ficou, para não segmentar, mandaram comunidades menores e os brasileiros ficaram para uma segunda remessa, vamos dizer assim. O que a gente precisa entender é por que demorou tanto isso. Em nenhum momento eu vou conseguir falar que Israel não está no seu direito da retaliação. O que aconteceu em Israel é uma prova da maior bestialidade que o ser humano consegue ter. Ao mesmo tempo, eu também não vou conseguir defender que o cerco, a opressão, a faixa de Gaza, quase 20 dias sem água, energia, remédios, alimentos, também seja justo. A gente sabe que quando a guerra começa, a verdade e o bom senso são as primeiras vítimas. Esta é uma guerra delas. O que a gente torce é que essa esperança que foi aberta pelo corredor que liga Gaza ao Egito ajude a gente tentar terminar esse massacre dos dois lados. Mas como terminar um massacre quando o Hamas diz ostensivamente que o objetivo de vida deles é erradicar o Estado judeu? Como terminar o massacre quando o presidente de Israel, meu homônimo, diz que não existe possibilidade de cessar fogo? Como terminar a guerra enquanto quase 200 pessoas ainda estão presas, provavelmente em túneis no solo de Gaza? Como terminar a guerra é difícil. O pior vem do pós-guerra. Como transformar aquela região, que hoje é um barril de pólvora? O mundo está mais tenso do que quando ocorreram a crise dos mísseis soviéticos em Cuba na década de 60, 70. A iminência de uma terceira guerra está muito próxima. Nós temos hoje dois grandes focos de contenda no mundo. Um a gente até esqueceu, que é a Ucrânia. Nós temos a Rússia nessa guerra lá, que era um lado do Império Russo contra as potências da OTAN disfarçadamente. Agora nós temos o Estado judeu, bancado por Estados Unidos e, ao mesmo tempo, torpedeado, entre aspas, pela China e pela Rússia. As peças estão no jogo, o tabuleiro do War está montado. O problema é que há uma possibilidade atômica nessa história. Um dos grupos terroristas afirmou que um dos objetivos é destruir o complexo nuclear em Israel. Nós vamos continuar rezando. Hoje, dia de Todos os Santos, a gente passa num período de reflexão, amanhã finados. É um bom momento que cada um que tem a sua fé, e aqui na bancada nós temos diversas fés, que a gente consiga parar um momento e pedir que deem juízo. A ONU não existe mais para dar esse juízo. Paulo, Benjamin, eu só queria acrescentar, concordando com o que o Benjamin falou, não justificando, mas apenas tentar explicar por que a fronteira egípcia com a faixa de Gaza está fechada. O Egito, ele é uma autocracia, né? O presidente Al-Sisi, depois o único presidente eleito em muitas décadas no Egito, e quem faz oposição ao governo atual do Egito é um partido chamado Irmandade Muçulmana, que é declaradamente aliada do Hamas. Então, tem esse viés que o Egito tem muito medo de que entre os refugiados que atravessem a fronteira, terroristas do Hamas acompanhem essa massa humana. Então, é muito complicado, é muito detalhado. O que se sabe é que os brasileiros não estão nessa primeira leva.
o embaixador brasileiro na Palestina, a quem eu rendo minhas homenagens porque ele está sendo extremamente diligente no sentido de informar sistematicamente as autoridades israelenses e palestinas, Hamas, de que brasileiros estão aqui ou ali, para que, olha, não bombardeie. Isso é um dever dos nossos representantes, nossos diplomatas, e ele tem sido brilhante, o embaixador brasileiro na Palestina. O que a gente espera é que cada vez mais a gente some esforços, não para dizer se Israel está certo, se a Palestina ou se o Hamas, quem quer que seja, não quero dizer se está certo ou errado. O que a gente não pode é fazer o que eu tenho presenciado aqui fisicamente, aqui na cidade de Santos, e por redes sociais. As pessoas aderindo e dando razão ou se colocando contra esse ou aquele, como se fosse uma partida de futebol que olha, hoje vai dar Flamengo ou vai dar Santos. Não, não é um esporte, são vidas, são inocentes. Eu gostaria muito que os senhores da guerra, as pessoas que mandam as pessoas para a guerra, sentassem numa mesa e discutissem a questão do que está fazendo a guerra, por quê ou não, de uma forma que poupe os civis. O que eu estou vendo hoje, e ontem ainda a gente teve uma notícia, que esses bombardeios que estão sendo feitos, e aqui eu não estou dizendo se estão fazendo com razão ou não razão, o que se suspeita é que mais de 1.000 crianças estejam mortas sob os escombros. Então nós não estamos falando de terroristas, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de inocentes, nós estamos falando de idosos, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de pessoas civis que não tem nada a ver com essa guerra. Então é um apelo que eu faço aqui no programa, para quem estiver nos assistindo, para que a gente deixe de entrar nessa disputa para fomentar a guerra e que a gente fomente a paz. No mínimo, se a gente convencer uma pessoa a não ficar insuflando a violência e a guerra, eu acho que a gente já se considera vencedor. Porque numa guerra nunca há vencedores, sempre há perdedores. Os que vencem são os senhores da guerra, que fazem a guerra para se beneficiar. Não vamos cair nessa falácia de ficar torcendo pela guerra, não. Mais alguma observação, Benjamin? Não, eu estava me lembrando como a gente evolui às vezes na história, como as guerras hoje são cada vez mais midiáticas. E eu me lembrei, no final da Segunda Guerra Mundial, com o episódio de Hiroshima e Nagasaki, quando os Estados Unidos joga bomba atômica em 2 cidades, sem se preocupar se tinha serviço ou não. Acho que a gente tem que aprender com os nossos erros. E uma guerra é triste demais. Agora, 2 guerras ao mesmo tempo, com esse potencial e com as crianças morrendo, eu vou ficar, não é a imagem dessa guerra, mas eu ficaria com aquela imagem da criança no Vietnã, correndo nua com a irmãzinha quando foi bombardeada com napalm. Sempre o inocente paga o preço. A presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas terminou ontem, entrou a China. A China defende um cessar-fogo e defende também a criação de um Estado da Palestina, que foi recomendada a criação desse Estado já na resolução da ONU, que criou o Estado de Israel, também recomendava a criação de um território para sediar o Estado palestino. Benjamin, você é médico ginecologista e tem um caso aqui de uma jovem agredida pela esposa de um colega seu, médico ginecologista, durante uma consulta em clínica. As pessoas perderam os limites, né? Não, eu estava esperando essa notícia desde que eu vim para cá. Quero agradecer muito a MH, a produtora do programa, que tenho certeza, essa pauta é perfeita. E assim, ela vai para o meu livro do FEBIAPAL, Festival de Besteiras que Assolam o País. A história, Paulo, é um pouco mais complicada, porque a esposa do ginecologista também era médica. Ela invade o consultório do médico, agride o seu marido, né? Agride a parceira, a paciente. Não sei se eles estavam flertando, se ela estava dando em cima do médico. E aí ela é filmada. A vítima vai fazer uma denúncia na polícia, na delegacia. Vale R$1. Sabe qual é o nome da delegacia? Delegacia dos Prazeres.
É ou não é para estar no FEBIAPA? Agora veja, esse caso vai parar no Conselho Regional de Medicina? Na verdade, não há uma infração ética, há uma infração psiquiátrica, né? Não, se a esposa do médico também é médica, né? Ela invade Mas ela não um estava no consultório. exercício da medicina. É a mesma coisa que um médico bater o carro no trânsito e bater em alguém. Não é pelo fato de ele ser médico. Ali é o fato de ser desequilibrada. Alguma observação? Sim, consulte sempre seu advogado antes de invadir consultório e fazer besteira, tá? Consulte seu advogado de confiança antes de fazer isso. Só isso. Pavão. Eu fico pensando, por que não tem mulher de advogado invadindo? É só mulher do ginecologista? Isso é a pergunta do milhão. É uma perseguição, parece uma perseguição, né? Agora, Pavão, a Câmara atendeu ao pedido que você faz há muito tempo de endurecimento das penas para roubo e furto. Paulo, Você achou que nunca ia ver isso, porque você é o Marcelo São Tomé não, Pavão? sabe, Paulo, porque... Foi sancionado já? Não, está sendo aprovou. aprovado. Então ainda... Paulo, sabe por que eu falo isso? O atual Código de Processo Civil, ele é resultado de uma comissão de notáveis chefiada pelo ministro do STF, Luiz Fux. E o Código de Processo Civil, ele foi totalmente atualizado em 2015. O que o Código Penal precisa é dessa atualização. Por que isso? Porque ainda que eu comemore essa ampliação da punibilidade para os crimes de roubo e de furto, em anos de detenção, multa, existem outras leis que se interpõem nessa situação. Então a gente precisa rever a questão do flagrante, se o flagrante é continuado ou não, porque hoje você pode ser filmado, você pode ser testemunhado. Se você sai, foge e volta um dia depois e não for encontrado, o flagrante é relaxado. Então são coisas que, embora a gente comemore, olha, estão endurecendo a questão, no conjunto é absolutamente, fica elas por elas. Porque a gente precisa endurecer a punibilidade, trazer para o século XXI os crimes que a gente vê hoje, os cibernéticos, os crimes em redes sociais, o que é falado nos órgãos de comunicação. A gente precisa rever tudo isso para efetivamente a punibilidade atingir o seu objetivo. Se não, é aquela história, aumenta-se a pena dos crimes de roubo e de furto, mas existem outras leis, outras determinações vigentes que retiram essa situação. Então a gente não pode fazer por etapas, tem que ser uma revisão geral do Código Penal, do Código de Processo Penal, para que efetivamente a gente se sinta atendido quando algo é feito. Por exemplo, a questão do tribunal do júri, quer dizer, se você não junta uma folha no tribunal do júri, o trabalho de meses é anulado, cancelado, adiado. Isso porque é uma fotografia da década de 1940. Esse mundo não existe mais. Então, aplaudo essa lei, fico triste por ser só uma lei. Deixa eu só entrar na seara do Pavão. O Pavão que é um homem da mídia, do cinema, mas também um homem tometizado. Então, assim, foi aprovado na Câmara. O atual secretário de Segurança do Estado, Derrites, quando foi deputado, ele aprovou também uma lei que proíbe as saidinhas dos presidiários. Essa lei, aprovada na Câmara, dorme em berço esplêndido na gaveta dos senadores. Não há nada. Enquanto não passar pelo Senado e for sancionada, aí eu vou fazer que nem o Pavão, só vendo para crer. Mas, Paulo, só para salvar a notícia, hoje foi publicado no Diário Oficial um decreto presidencial aumentando o imposto sobre armas e munições. Agora está bem mais salgadinho comprar uma pistola, um rifle, uma espingarda nas lojas, e munição também, está mais caro. Isso interfere nas pontos 50 do Exército ou o imposto está mantido? Não, na hora que... Você viu que só estão faltando duas armas, né? Hoje mais duas foram encontradas. Elas vão ser encontradas. O crime não compensa e a gente precisa acreditar que ele não compensa. Mais duas foram encontradas, mais duas metralhadoras daquelas que a gente comentou aqui na semana passada, furtadas do Exército, na semana retrasada também, foram encontradas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também
Só para registrar, um caso emocionante hoje, um bebê foi sequestrado por uma mulher de uma maternidade, a mãe e a sogra deram um cochilo de cansaço e uma mulher sequestrou o bebê. As câmeras registraram o sequestro, houve uma denúncia, ela foi encontrada numa comunidade e o bebê foi entregue, foi recuperado e entregue para a família. As imagens assim, a gente não vai ter tempo para passar, mas são bem emocionantes. O Opinião Litoral chega ao final, a gente agradece ao Marcelo Pavão e ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, feriado, 2 de novembro, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado para você que você merece.